Shalom, eu sou a Marie Batiá e a minha missão é trazer a Torá, a Bíblia que Yeshua usava para os discípulos de Yeshua, ou aqueles que querem conhecer quem é o Messias de Israel, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, hoje, nós, no nosso propósito de mergulhar fundo nas Escrituras, nós vamos trazer uma meditação sobre as duas tendas do encontro que são narradas no livro de Êxodo. Você nunca ouviu falar que haviam duas tendas do encontro ou tabernáculos? Então esse estudo aqui é para você, porque isso é realmente algo que é pouco falado, pouco visto, e mesmo os rabinos da sabedoria judaica, né, os comentaristas que a gente encontra, têm comentários bem curtos e reticentes acerca disso. Então eu convido você a mergulhar comigo e verificar, analisar a Torá, o texto das Escrituras, e para que nós examinemos o que isso representa, né, e aprendamos quem o nosso Criador é, porque foi isso que Ele nos deu, a sua Escritura, para descobrirmos quem Ele é e quem nós devemos ser, porque somos chamados a exibir a imagem dele para o mundo, sermos imagem e semelhança, cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Então vamos lá. Eu quero começar te falando que já houve uma nova aliança ou renovada aliança no livro de Êxodo, quando há uma aliança feita a partir do capítulo 19, quando todo o povo é chamado a ser um reino de sacerdotes, uma nação kadosh separada, né, e um povo peculiar, como Pedro escreve, citando literalmente o capítulo 19, versos 5 e 6 de Êxodo. Então, essa primeira aliança que foi proposta, né, ela é quebrada com um bezerro de ouro, quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as tábuas dos mandamentos, né, as tábuas do testemunho, né, e ele sobe e fica lá 40 dias e 40 noites. Quando isto é narrado em Deuteronômio, nós vemos que ele já fez um jejum, 40 dias e 40 noites. Isso foi feito 2 vezes, porque nós sabemos que existem 2 conjuntos de tábuas dos 10 mandamentos, né? Isso é dado uma segunda vez, que é isso que já representa uma nova aliança. Por que nova aliança? Porque com o bezerro de ouro, essas primeiras tábuas, as tábuas que são feitas de safira, que é uma pedra que está na base do trono de Deus, essas tábuas, quando Moisés ouve e vê o povo se prostituindo com o bezerro dourado, ele quebra as tábuas, essas primeiras tábuas que eram diretamente do céu. E aí depois disto, Deus diz, também colocando Moisés à prova: Moisés, eu vou destruir esse povo infiel, adúltero, que mesmo tendo visto tudo o que eu fiz, eu venci todos os deuses do Egito, ele ainda assim é desobediente, porque o primeiro e o segundo, ali no cabeçalho dos 10 mandamentos, eu sou Elohim que te tirou da terra da servidão no Egito, não terás outros deuses perante a minha face, não farás para ti imagem de escultura. E o que o povo faz? Exatamente imagem de escultura, conquanto não fosse para adorar a imagem como um Deus. Esta imagem foi feita para adorar a Yod-He-Vav-He. Então, na verdade, a imagem foi feita
para substituir Moisés, o intermediário, aquele que ia à frente, aquele que falava com Deus. Então essa imagem foi feita para isso, mas foi feita contrariando a ordem expressa e o caráter de Yod-Heh-Vav-Heh. Então, após o bezerro de ouro, esse incidente que está narrado em Êxodo 32, Moisés, ele intercede pelo povo, ele ora e clama e não só age como intermediador, mas oferece a sua própria vida como substituto pela vida do povo. Bom, se você vai matar ele, mata a mim, me risca do livro, né? E nisso ele é uma sombra perfeita do que Yeshua faria e fez tempo depois, como esse segundo profeta, semelhante a Moisés, que a quem não ouvir terá que prestar contas a Yod-Heh-Vav-Heh, como está escrito e profetizado em Deuteronômio 18, acho que a partir do verso 15. Então, depois disto, Moisés clama e ele vê a glória do Altíssimo passar por ele. Em Êxodo 34, a partir do verso 6, nós vemos os 13 atributos da glória de Yahuwah, os atributos de graça, de misericórdia, de longanimidade, de benignidade, né, são listados ali no capítulo 34. E após isto, Moisés recebe a ordem da construção do tabernáculo, cujo modelo será mostrado no céu, e ele sobe para receber o segundo conjunto de tábuas de mandamento. Agora ele tem que confeccioná-las com pedras da terra. Então eu quero propor para você o seguinte, que nessa renovação da aliança e nesses dois conjuntos de pedra, nós já temos também aí retratado o que seria o Messias, né? O que o Messias faria. Ele veio do céu, né? Se despiu da sua glória e foi quebrado pelo pecado da humanidade. Então Moisés quebrou, o homem que quebrou, não foi Deus que quebrou, foi o homem que quebrou. E o homem quebrou por causa do pecado do homem. Então esse primeiro conjunto de tábuas representa o nosso Mashiach vindo da eternidade e sendo quebrado, perfurado pelos nossos pecados, conforme está profetizado em Isaías 53. E aí ele se despe da sua glória e aceita ser trazido da terra, nascer de semente de mulher, tornar-se um igual a nós. E aí ele então, para cumprir a sua missão de ser o nosso substituto, da sua justiça cobrir pela nossa pequenez, pela nossa incapacidade de nos apresentarmos sem pecado, puros e justos perante Yod-Heh-Vav-Heh, retificando o pecado do primeiro Adão, sendo o segundo Adão, ser humano perfeito, que é criado à semelhança de Deus, com o nascimento vindo do Ruach, num útero de mulher, né? Essas pedras talhadas da terra, né? Então isso representa Mashiach, né? Temos então dois grupos de tábuas, todos sabemos disso, mas dois grupos dois tabernáculos, duas tendas do encontro. Poucos falam disso, e isso também é uma representação de Mashiach. Mas como assim duas tendas do encontro? Nós temos que, depois do bezerro de ouro, nos é dado o início da instrução, mesmo na verdade, no capítulo 31 de Êxodo, no capítulo 31, diz que Yod-Heh-Vav-Heh, Yahuwah, falou a Moisés dizendo: chamei pelo nome Betsalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Betsalel, cujo nome significa em hebraico imagem de El, sombra de El,
né? Então, aquele que traz a imagem de Elohim. Ele, Uri, minha luz. O Or é luz, Uri, minha luz. Então, filho da luz, da minha luz, é chamado para construir um tabernáculo, modelo trazido diretamente do céu. E onde então está esse segundo tabernáculo? Se nós formos lá para Êxodo 33, nós veremos esse segundo tabernáculo. E é interessante que esse segundo tabernáculo é um tabernáculo que Moisés erige, e ele erige fora do acampamento. Neste tabernáculo, fora do acampamento, a gente vê a nuvem de glória, a porta da tenda, né? Porque é chamado de Ohel Moed, Ohel tenda, Moed do agendamento solene, do encontro. E esse nome, Ohel Moed, também nós vemos que a Mishkan, que é o tabernáculo modelo do céu, também recebe nas escrituras. Então ambos têm o nome de Ohel Moed. E em Êxodo 33, nós lemos a partir do verso 7 o seguinte: E Moisés tomou a tenda e o armou fora do acampamento, distante do acampamento, e o chamou de Ohel Moed, tenda do encontro, ou tenda da congregação, Ohel Moed, em hebraico. E aconteceu que todo aquele que buscava Yod-He-Vav-He, Yahua, saía até o tabernáculo da congregação, até essa Ohel Moed, que estava fora do acampamento. E aconteceu que, saindo Moisés para a tenda, todo o povo se levantava, e ficava cada homem diante da porta de sua tenda, e olhava Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E acontecia que, quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda, e Yod-He-Vav-He falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem ficar à porta do tabernáculo, e todo o povo se levantava e adorava, cada um à porta da sua tenda. Yod-He-Vav-He falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. E ele voltava novamente ao acampamento, mas seu servo, Yahushua, Josué, em português, mas que tem o mesmo nome do nosso Messias, Jesus em português, mas em hebraico é Yeshua, ou Yahusha, ou Yehoshua, que seria o nome completo, que é o mesmo nome que Josué recebe, né, quando um Yud é acrescentado ao seu nome original por Moisés. Se você não sabe dessa história, que o nome de Josué originalmente não era Josué, mas Oséias, em português, procure, porque é interessante. Então, o seu servo Josué, filho de Num, um jovem, não se apartava do meio da tenda, ou seja, era uma tenda onde Josué e Yehoshua não saía de lá. Moisés era um homem casado. E essa não era a tenda pessoal dele, era outra tenda que ele armava fora do acampamento, e onde a presença do Todo-Poderoso se manifestava e falava com ele. E é interessante que essa tenda, ela é anterior ao tabernáculo modelo do céu, porque esse tabernáculo modelo do céu, ele é concretizado, finalizado lá em Êxodo 39, né? Quando nós lemos, então foi acabado o tabernáculo. Nesta parte aqui, Êxodo 33, 34, o tabernáculo ainda está para ser construído, as pessoas estão trazendo as suas ofertas, que o seu coração é movido para isso. Então, nesta etapa aqui, nós temos um outro tabernáculo. Neste tabernáculo, a gente tem passagens que a gente vê que, além de Josué, que não é sacerdote, viver lá dentro, pessoas como Miriam, Arão e outras pessoas, quando queriam consultar a Deus, a sua presença, eles compareciam a esse tabernáculo, onde Moisés, ele falava com Deus face a face.
esse tabernáculo fora do acampamento, que não é feito de materiais nobres, que é acessível a todo aquele que busque, também é uma sombra do Messias homem, do Messias fora da glória. E o tabernáculo modelo do céu, com madeira revestida de ouro, é a imagem do Messias já na sua glória, retornado à sua glória, né? Porque lá ele é o sumo sacerdote, ele é o mediador entre Deus e os homens, depois de ter cumprido a sua missão aqui, despido da sua glória enquanto homem, né? Nesse tabernáculo terreno, provisório, que também é a imagem desse primeiro grupo de tábuas, né? Essas tábuas quebradas, do céu quebradas, e aí as tábuas de pedra, da terra, terrenas, onde é escrito com o dedo de Deus a lei de Deus, a instrução de Deus, né? A escrita de Deus que nos molda, que nos chama a nos amoldarmos a quem Ele é. Então, aqui a gente precisa buscar e se interessar, né? Porque cada detalhe, cada minúcia revela o Mashiach, o Messias, Yeshua. E devemos lembrar que ele nos diz isso, né? Que se nós crêssemos em Moisés, creríamos também nele, porque Moisés escreveu e falou a respeito dele o tempo todo. Aqui na Torá de Moisés, nós temos o Mashiach sendo revelado a nós. E enxergar e entender isso é entender também as Escrituras, né? Então nós podemos saber que estamos entendendo as Escrituras quando nós enxergamos Mashiach. E ele falou que isso em João 5, 45, 46, né? Que se nós crêssemos em Moisés, nós creríamos nele também. Então, precisamos conhecer muito bem a Bíblia que Jesus usava, que Yeshua tinha, que era o que a gente chama de Antigo Testamento. A Torá de Moisés, ela é o fundamento, porque existe uma lei escritural, que é uma lei também de interpretação textual, que o fim está revelado desde o princípio. Isso está escrito em Isaías 46, 10. E o princípio é o livro de Gênesis também, Bereshit. E no hebraico, na mente hebraica, a revelação não é progressiva, como se fosse uma coisa evolutiva, né? Começa primitiva e aí fica completa e é perfeita lá em Apocalipse. Essa não é a mente hebraica, essa não é a forma como as escrituras nos foram dadas. A Bíblia, na verdade, ela é cíclica e a revelação é como fractal. Um fractal é um pequeno pedaço que já contém a imagem do todo, e o todo é apresentado e reapresentado várias vezes, de muitas formas, conforme na graça do Todo-Poderoso. Então, isso que nós precisamos entender e mudar a nossa mente para que possamos, então, não errar no entendimento das Escrituras. Então, temos 2 conjuntos de tábuas, nós temos 2 tendas do encontro, 2 Ohel Moed, uma provisória fora do acampamento, como se fosse precária, que quando aquela que é modelo do céu, que mais gloriosa, ela é montada, então, para que a presença habite no meio de nós, entre nós, que ela fica no centro do acampamento. Então, esta de Moisés, ela já não tem serventia, né? Eu entendo que essa tenda fora do acampamento é Jesus homem, Yeshua homem, antes dele passar pelo madeiro. E o outro tabernáculo, modelo de céu, é ele na sua glória, já oficiando como sumo sacerdote. E no hebraico, as mensagens e as imagens, elas se sobrepõem, né? A mente hebraica é cubo e não linha. Numa mentalidade de linha, a gente tem um pontinho posterior
buscando anular e ultrapassar o pontinho anterior. Mas a mente hebraica não é assim. A mente hebraica, ela é a coexistência de coisas até aparentemente antitéticas, e ela é como uma cebola que tem camadas, que você vai desvendando a camada e você vai aprofundando a visão, enriquecendo a visão com coisas que no sentido plano parecem até antagônicas, mas não são. Então, nós temos essas duas coisas como uma imagem maravilhosa do nosso Messias, né? E essas segundas tábuas que são buscadas por Moisés no Monte Sinai, depois do pecado do bezerro de ouro ter sido perdoado, a bondade, essas tábuas de pedra é uma renovação da aliança, é a primeira renovação da aliança, é já uma imagem dessa renovação da aliança que Yeshua operaria de forma plena quando ele se entrega por nós como nosso substituto no madeiro para pagar o preço da nossa injustiça, do nosso pecado, perante o trono daquele que só pode ser justo, que é o nosso Criador. Então, já há essa nova aliança, né, após o bezerro de ouro, representada nessas segundas tábuas, representada nesse tabernáculo onde a presença se manifesta, e nesse tabernáculo fora do arraial, que é para todos, acessível a todos, né? E que tivessem puros, que deixem os seus pecados, que façam techuvá, que se arrependam e busquem, porque na presença de Yod He Vav He não é possível ficar morte, e pecado é morte, né? Por isso que nós precisamos nos limpar e buscar nos purificar, e lavados na água da palavra e purificados no caminhar, no viver a instrução perfeita, no caminho de vida. Então é nisso que nós podemos então desfrutar da presença, né, da nuvem de glória, né, em tudo que o Criador sempre quis dar, desde Adão, quando Adão peca e ele perde o acesso à presença. E então, agora nós temos isto manifestado através do tabernáculo, né? Que depois nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, que Paulo diz que nossos corpos, não só o nosso corpo individualmente, mas o nosso corpo coletivamente, né, é um tabernáculo, porque o tabernáculo ele tem muitas partes, né? E você imagina madeira de acácia, uma madeira comum no deserto, uma madeira que não é nobre, mas que o Pai, quando manda revestir de ouro, né? Ouro fala disso, da glória, do poder de Deus, né? Da kavod. Então, revestidas de ouro se torna um instrumento útil para que a presença de Deus ela nutra, alimente, sustente, ela esteja manifesta, né, restaurando quem nós fomos criados para ser. E então a gente tem no tabernáculo também essa imagem dessa restauração da comunhão, de uma outra aliança por causa do pecado, né? É como esse ciclo, né? Adão pecou, aí teve agora essa proposta no Sinai, né? Moisés subindo o Monte Sinai. A gente também tem um retrato do tabernáculo nessa escalada de Moisés. Vejam, o povo estava na base do monte e não podia nem tocar o monte, né? A meia altura, como a gente vê lá em Êxodo 24, estão os anciãos, os sacerdotes que ceiam com Moisés, Arão, e eles veem então a nuvem da presença ali da meia altura, mas ao topo do monte só Moisés ascende. E a gente tem aqui o tabernáculo também em 3 partes, né? A gente tem o átrio exterior, né, onde tem o altar do sacrifício,
e a bacia de lavar. E aí a gente tem o lugar santo, onde só os sacerdotes autorizados podem entrar. E a gente tem o lugar santíssimo, né? Que só o sumo sacerdote, uma vez por ano, pode adentrar, né? E esse sumo sacerdote, em Êxodo, ele é Moisés, porque nas escrituras aqui, esse sumo sacerdote que comparece perante o tabernáculo no céu, o tabernáculo celestial, é Yeshua, conforme está dito lá no livro de Hebreus. Então, a gente tem essa visão cíclica em camadas, em cebolas, para a gente entender, né? E se você nunca tinha ouvido falar que houve 2 tendas do encontro, 2 tabernáculos no deserto, um provisório fora do acampamento, acessível, e um outro modelo do céu, que era só para quem estava autorizado. Pois isso é sombra do Mashiach, e nós somos chamados a sermos um povo sacerdotal, estudando a Torá, vivendo-a, para que possamos ensinar através dela, possamos julgar tudo no nosso viver, primeiro para o nosso viver e depois para ensinar outros a fazer assim também, chegando à estatura de sacerdotes, né? Cada um de nós é chamado a isso, porque só o sacerdote, ele pode adentrar no lugar santo, na presença do Altíssimo, onde existe a menorá com luz, onde existe o pão que alimenta a nossa alma, a mesa dos pães da presença, né? Da panim, que os pães da face, ou os pães da presença, né? Que nas nossas Bíblias está escrito o pão da proposição, mas é o pão da presença, e o altar do incenso, que são as orações dos santos, né? Então a gente tem esse convite e desafio de crescer em entendimento, em vivência, como Yeshua disse e convidou: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Então, ser perfeito não quer dizer não pecar nunca, mas não querer pecar nunca, viver uma vida íntegra e, se por acaso acidentalmente pecarmos, nos arrependermos imediatamente, porque o pecado endurece o nosso coração. E se a gente banaliza o pecar, a gente faz de conta só para nós mesmos, porque de Deus não se zomba, que Deus é nosso servo e não ao contrário. E isso, é claro que é uma loucura, um devaneio, né? Não existe. E com isso eu me despeço dizendo Shalom.